Pessoal, antes de nós resolvermos esse exercício 4, né, que tem o seguinte enunciado: determine o momento de inércia em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y e seus respectivos raios de giração da superfície sombreada, né? Então vamos falar sobre teorema dos eixos paralelos, ok? Perceba, pessoal, que essa estrutura ela é composta por retângulos, né? Ó, nós temos três retângulos aqui, ó. O retângulo, esse aqui em cima, vamos chamar de número 1. Esse retângulo que está na alma, né? Ó, nós vamos chamar de número 2. E esse retângulo que está na mesa, nós vamos chamar de número 3, né? Ó, então isso aqui vocês vão trabalhar muito lá em resistência dos materiais. Isso aqui nós chamamos de alma, né? Isso aqui nós chamamos de mesas, beleza? Então esse perfil ele é constituído de retângulos. E como nós sabemos o momento de inércia do retângulo, tanto com relação ao centroide como com relação ao eixo passando pela base, nós conseguimos determinar ele em qualquer posição, ou seja, em relação a qualquer eixo. Perceba que nesse exercício ele quer que você determine o momento de inércia em relação a esse eixo X com esse eixo Y, né? Ó, passando aqui por essa origem O. Aí você vai dizer: professor, essa origem não é o centroide, não? Não é. Perceba, pessoal, que muito embora você tenha simetria aqui com relação às dimensões, ó, 6, 24, 24 e 6. Então, mas perceba que essa área aqui é maior do que essa. Então o que acontece? Se esse retângulo fosse igual a esse aqui, realmente isso aqui seria o centroide. Mas como ele é maior, você desloca o centroide um pouquinho para baixo, né? Ó. E se fosse o centroide, estaria como sendo quem? O eixo X' e o eixo Y', ok? Então é ter cuidado, né? Então vamos falar sobre o teorema dos eixos paralelos. Com o teorema dos eixos paralelos, vocês conseguem determinar o momento de inércia utilizando esse teorema, ok? Então vamos lá, o que vem a ser o eixos paralelos? Eu tenho aqui um eixo X qualquer e eu tenho um corpo aqui, ó, né? Ó, aqui está o centroide desse corpo e aqui vai passar o eixo X', beleza? Então, pessoal, se eu pegar um elemento infinitesimal de área aqui, dA, em relação a esse X' está quem, pessoal? Um Y'. Por quê? Porque eu estou relacionando com o centroide dessa figura, ok? Então, se eu quiser determinar o momento de inércia dessa figurinha aqui em relação não ao eixo passando pelo centroide, mas sim esse eixo X, eu vou trabalhar agora com essa distância D, que vai desse eixo até o centroide deste corpo aqui, ó, tá vendo? Ó? Então D é a distância do eixo X até o eixo X', beleza? Se eu quiser determinar o momento de inércia dessa figurinha em relação ao eixo X, pessoal, eu vou utilizar a mesma formulação. Ou seja, saindo do eixo até o elemento infinitesimal de área, eu vou trabalhar como sendo quem, pessoal? Como sendo Y. Então, se eu quero determinar o momento de inércia em relação a esse eixo X, vai ser igual à integral de y ao quadrado vezes 1 dA, ok? Mas perceba, pessoal, que esse y vai ser igual ao que? A distância d, que vai do eixo até o centroide da figura, mais a distância y', né, ó, que é a distância do centroide até o elemento infinitesimal de área, beleza? Então, isso aqui, ó, vocês vão perceber que y vai ser igual a d mais y', beleza? Quando vocês substituem, o que é que vocês vão obter? O momento de inércia em relação ao eixo X vai ser igual y ao quadrado, vai ficar, ó, d mais y' ao quadrado dA, beleza?
Quando vocês desenvolvem isso aqui, ó, então o momento de inércia em relação a eixo x vai ser igual à integral de d ao quadrado, ó, mais 2 vezes d vezes y', não, mais y' ao quadrado, ok? Tudo isso vezes dA. Então vamos desmembrar essa soma e trabalhar tudo com integral multiplicado por dA. Então, o momento de inércia em relação a x vai ser o que? Integral de d ao quadrado dA, beleza? Ó, mais integral de 2 vezes d y' vezes dA, mais integral de y' ao quadrado vezes dA, beleza? Então vamos lá, pessoal, analisando aqui, ó, integral e momento de inércia em relação a x vai ser igual, esse d, pessoal, ele é constante, então posso sair fora da integral, então vai ficar o que? D ao quadrado integral de dA. Da mesma forma, esse 2d também é constante, pode sair fora da integral, então vai ficar integral de y' vezes dA, ok? E por último, integral de y' ao quadrado dA, beleza? Então, pessoal, se eu quero calcular o momento de inércia em relação a esse x, esse momento de inércia vai ser igual a quem? Vamos lá, ó. D ao quadrado integral de dA, então vai ficar d ao quadrado vezes a área, ou seja, integral de dA é a área, ok? Beleza. Esse termo aqui, ó, 2d vezes integral de y' vezes dA. Isso aqui, pessoal, é você fazer o momento estático de área em relação ao centroide, porque y' é a distância centroide. E nós já vimos inúmeras vezes que isso aqui se trata de momento de primeira ordem. Então, isso aqui vai ser igual a quanto, pessoal? A zero. Então, toda integral de y vezes dA ou x vezes dA em relação ao centroide, já que esse y' é a distância do centroide ao dA, esse termo é zero, ok? Mais integral de y' ao quadrado vezes dA, ou seja, professor, isso aqui é o momento de inércia de x em relação ao centroide. Então, ó, mais o momento de inércia de x', e isso aqui, pessoal, é o teorema dos eixos paralelos, ok? Que diz o seguinte, que quando vocês têm um eixo e conhecem o momento de inércia em relação ao centroide da figura, então o momento em relação a esse eixo vai ser a distância desse eixo ao centroide da figura ao quadrado vezes a área, mais o momento de inércia em relação ao centroide, ok? Dessa figura. Então, pessoal, vamos exemplificar bem interessante aqui, ó. Imagine o tema aqui, um retângulo, né, ó, de altura H e uma base B, ok? Então aqui está o centroide, né? E eu sei que em relação a esse eixo x', o valor do momento do centroide vai ser o que? B, que é a base, vezes a altura ao cubo, dividido por 12. Beleza? Ok. Mas sendo que eu não quero determinar em relação a x', eu quero determinar em relação a esse eixo x aqui. Ah, professor, mas não está tabelado lá? Vai ser B, que é a base, vezes a altura ao cubo, ou seja, BH ao cubo, sobre 3. Sim, mas vamos fazer de conta que eu não sei. Então, se eu quero calcular o momento de inércia em relação a esse eixo x, vai ser igual a quanto? Ó, momento de inércia em relação a esse x vai ser o quê? A distância dele ao centroide, ao quadrado, ou seja, daqui para cá, pessoal, qual é a distância? Vai ser a metade de h, ou seja, h sobre 2. Então, vai ficar, ó, h sobre 2 ao quadrado, vezes a área, que vai ser BH, beleza? Mais o momento de inércia dessa figura em relação ao centroide, ou seja, vai ser BH ao cubo sobre 12. Quando vocês desenvolvem isso aqui, pessoal, vai ficar quanto? Ó,
Isso aqui ao quadrado vai ficar h ao quadrado com h ao cubo. Então, BH ao cubo, BH ao cubo sobre 4, mais BH ao cubo sobre 12. Quando vocês tiram aqui o mínimo, vai dar 12. 12 dividido por 4 dá 3. 12 dividido por 12 dá 1. Então, 3 mais 1, 4. BH ao cubo. Ok? Posso simplificar? Posso. Basta eu dividir por 4. Aqui vai dar 1. Quando dividir por 4, fica o que, pessoal? Fica 3. Ou seja, BH ao cubo sobre 3, que é o valor, pessoal, que a gente já sabia, né? De acordo com aquela tabelinha da aula anterior. Beleza? Então, note como eu posso utilizar o teorema dos eixos paralelos para determinar o momento de inércia em relação a qualquer eixo, passando em qualquer canto. Agora, aqui vocês têm que ter cuidado, porque esse exercício, ele passou um eixo X que não está passando no centroide. Então, você não vai encontrar o I de X', não. Cuidado, né? Ó. Então, pelo amor de Deus. Se for centroide, ao invés de um O, estaria um C aqui, né? E é sempre bom você conferir se realmente está no centroide. Beleza? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos agora para esse exercício, né? Que vai ser o exercício 4, né? Onde vamos determinar o momento de inércia dessa figura em relação ao eixo X e ao eixo Y. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Nós dividimos essa figura em 3 figuras. Esse retângulo 1, que é a mesa superior, né, desse perfil. Esse retângulo 2, que é a alma desse perfil. E esse retângulo 3, que é a mesa inferior. Beleza? Então, ele quer calcular o momento de inércia em relação a esse eixo X. Então, beleza, pessoal. Essa figura é a figura que nós chamamos de figura composta, né? Então, ela é composta por 3 retângulos. E eu sei o momento de inércia do retângulo. Está lá na tabelinha. Se for em relação ao centroide, BH ao cubo sobre 12, né? Porque aqui eu estou trabalhando em relação ao eixo X, então a base passa a ser o que? O B, e a altura passa a ser o H, beleza? Se for um eixo passando pela base desse retângulo, né, ó, vai ser B vezes H ao cubo sobre 3, como a gente conferiu já anteriormente, beleza? Então, pessoal, se eu quero saber o momento de inércia em relação a esse eixo X dessa figurinha, esse momento de inércia, ó, se eu quero saber o momento de inércia em relação ao eixo X dessa figura como um todo, ele vai ser igual ao momento de inércia em relação a esse eixo X da figura 1, mais o momento de inércia em relação a esse eixo X da figura 2, ok? Mais o momento de inércia em relação ao eixo X da figura 3, beleza? Então, vamos calcular uma por uma, ok? Então, o momento de inércia em relação ao eixo X da figura 1 vai ser igual a quanto, pessoal? Perceba que eu estou calculando em relação a esse eixo X, e a figura 1 está aqui, ó. Ok? Então, esse eixo não está passando nem na base, ou seja, não está passando aqui, também não está passando muito menos no centroide. Então, eu sou obrigado a utilizar o teorema dos eixos paralelos. Então, vamos lá, pessoal. A distância do ponto O, que está sobre o eixo X, que a gente está calculando no momento em relação a ele, até o centroide da figura 1 vai ser quanto, pessoal? 24, né, ó, mais a metade de 6, ou seja, vai ser o que? 27, ok? Então, isso aqui vai ser o que, pessoal? Presta atenção, ó, 27 ao quadrado vezes a área desse retângulo, ou seja, 6 vezes 24. Então, 27 ao quadrado, que é a distância do eixo ao centroide, que está mais ou menos aqui, ou seja, vai ser 24 mais 3, né, ó,
vezes a área deste retângulo 1, que vai ser 6 vezes 24. Então, 6 vezes 24. Então, pessoal, isso aqui é o que? D ao quadrado vezes a área. Mais o momento de inércia em relação ao centroide dessa figurinha, né? Ó, que vai ser igual a quanto, pessoal? A base nesse 4 vai ser em relação ao eixo X, presta atenção. A base é isso aqui, ó. Né, ó, que é 24. Então vai ser o que, ó? 24 vezes 6 ao cubo, ou seja, a base vezes a altura ao cubo, dividido por 12, já que é o momento de inércia em relação ao centroide. Entendido, pessoal? Aí aqui, depois eu volto já com o resultado desse primeiro cálculo aqui que nós executamos, que era o momento de inércia em relação ao eixo X da figura 1. Agora vamos para a figura 2. Momento de inércia de X, agora da figura 2. Não, a figura 2 é a alma, né, ó. Então vamos lá. Qual é a distância do eixo X para essa alma, né, para o centroide dessa alma? Então perceba, pessoal, não fica olhando a figura toda, fique somente olhando para a alma. Essa alma tem uma altura de quanto? De 48. E o eixo X passa exatamente na metade, ou seja, em 24. Ou seja, com relação a essa alma, não é o perfil, com relação a essa alma, esse eixo passa pelo centroide dela, da alma, não é da estrutura como um todo. Perceba, pessoal, novamente, essa área aqui ela é maior, então se essa mesa aqui fosse igual a essa aqui, então você teria uma estrutura com dois eixos de simetria. O eixo X, ou seja, que você tem de lado, para um lado você tem do outro. E realmente, muito embora seja diferente, mas o eixo X é um eixo de simetria. Se essa alma aqui, se essa mesa aqui fosse igual a essa aqui, você também teria um eixo de simetria em Y, então o centroide estaria aqui. Não é o caso, ok? Porque isso aqui você tem uma área maior, então você desloca o centroide mais para baixo. Mas em relação a essa alma, o eixo X está passando pelo centroide da alma, né? Dessa figura 2. Então, pessoal, não tem essa distância é zero, ok? Então, esse momento de inércia da figura 2 vai ser igual ao momento de inércia passando pelo centroide dele, ok? Então vai ser, qual vai ser o valor? A base, que é quanto? Que é o 8, ok? Vezes a altura ao cubo, ou seja, 48 ao cubo dividido por 12. E somente, ok? Porque ocorreu uma coincidência do eixo X com o centroide da figura. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos agora para a figura 3, ok? Que está lá embaixo, que é a mesa inferior. Pergunto, eu respondo. Esse eixo X está passando aqui na base dessa figura? Não. Está passando no centroide? Também não. Então eu vou ter que utilizar o teorema dos eixos paralelos. Nessa alma que eu não utilizei porque houve uma coincidência do eixo X passar pelo centroide da alma. Ok, pessoal? Então beleza. Então vamos lá. Como não está passando nem na base, nem no centroide, tenho que utilizar o teorema dos eixos paralelos, né? Ó, então vamos lá. Primeiro, a distância do eixo X até o centroide dessa figura. Essa distância vai ser quanto? 24 mais 3, ou seja, 27. Aí vai ser o que, ó? 27 ao quadrado vezes a área desse perfil. Então esse perfil vai ser o que, pessoal? 24 com 24, 48. 48 vezes 6. 48 vezes 6. Pronto. Então aqui eu tenho o que? A distância ao quadrado vezes a área. Mais o momento de inércia em relação ao centroide, né? Ó, como eu estou fazendo em relação ao eixo X, essa mesa inferior tem base igual a quanto, pessoal? 48. Então vai ser o que, ó? 48 vezes 6 ao cubo, nesse caso 6
em relação ao eixo X vai ser a altura, né, ó, dividido por 12, ok? Então isso aqui eu vou somar esses valores e vou ter o momento de inércia em relação ao eixo X, né, ó. Vamos continuar, depois de uma parada no vídeo, faço esses cálculos e a gente volta somente para completar essa questão. Beleza? Então, em relação ao eixo X, vou achar esses três valores e vou somar, ó, e vou ter o momento de inércia em relação ao eixo X. Beleza, pessoal? Ok. Agora vamos tratar com relação ao eixo Y. Aí percebo que as coisas vão inverter, né, ó? Vamos ver se você consegue visualizar. Com relação ao eixo Y, pessoal, o que é que vai acontecer? O que era base em X vai passar a ser altura. E o que era altura em X vai passar a ser base. Mas vocês estão percebendo que esse eixo Y está passando exatamente nos três centroides das figuras 1, 2 e 3? Percebeu? Então perceba que esse eixo Y passa nos três centroides. Então, se eu quero calcular, pessoal, o momento de inércia em relação ao eixo Y vai ser igual ao I de Y da figura 1 mais I de Y da figura 2 mais I de Y da figura 3. Sendo que, pessoal, todos os centroides, tanto da figura 3, como da figura 2, como da figura 1, está passando sobre o eixo Y. Então, eu vou utilizar o teorema dos eixos paralelos? Não, porque eu já sei qual vai ser os respectivos momentos de inércia em relação ao centroide, né? Ó. Então, pessoal, já posso fazer direto. O momento de inércia em relação ao eixo Y vai ser igual a quanto? Vamos ver a figura 1. A figura 1 é essa aqui, ó. Em relação ao eixo Y, pessoal, perceba que a base passa a ser 6 e a altura passa a ser quanto? 24. Ok? Então vai ser o que, ó? Presta atenção. 6 vezes 24 ao cubo dividido por 12 e morreu. Por quê? Porque o eixo Y está passando pelo centroide da figura, né, ó? Mas agora vamos, isso aqui foi a figura 1. Vamos para a figura 2. A figura 2, pessoal, é essa aqui, ó. É a alma, né, ó? E qual é a base? A base vai ser o que? 24 mais 24, 48. E a altura passa a ser quanto, pessoal? Passa a ser 8, ok, ó? Como, note que vai acontecer o que, pessoal? O inverso, né, ó? Vai ficar, ó, presta atenção, 48, que é a base, vezes 8 ao cubo, que vai ser a altura em relação ao eixo Y, dividido por 12, ok? Mesma forma agora para a mesa inferior à figura 3. Isso aqui foi relativo à figura 2, ok? Então vamos fazer com relação à figura 3. Em relação ao eixo XY, né, pessoal, quem está calculando, a base passa a ser 6 e a altura passa a ser quanto? 48. Ok, pessoal? Então o momento de inércia neste caso aqui vai ser igual a quanto? Como o eixo está passando no centroide da mesa 3, na mesa inferior, então eu vou utilizar apenas o momento de inércia de um retângulo com o eixo passando pelo centroide, que vai ser quanto? A base 6, a altura pode ser o que? 48 ao cubo. Note que aqui é o contrário, ó. A base nesse caso era 48, agora passa a ser a altura. A altura era 6, agora passa a ser a base, né? Tem cuidado com relação a isso aqui, porque isso aqui, pessoal, é muito fácil. E fatalmente na prova vai cair uma questão dessa, né, ó? Então isso aqui vai ser relativo à figura 3. É só ir na calculadora e achar. Então vou dar uma paradinha aqui para calcular e depois eu faço uma renderização, uno esses vídeos. Voltando para concluir, pessoal, né? Eu calculei todos os momentos de inércia, né, que precisava da calculadora. Então, para o momento de inércia em relação ao eixo X, eu determinei o momento de inércia em relação a X da figura 1
da figura 2 e da figura 3, né? Ó, somei os três valores e encontrei este valor aqui. É comum, pessoal, nós utilizarmos o momento de inércia em metro a quarta, ok? Então em milímetro nós achamos um valor muito grande, mas quando você transforma isso aqui em metro, ele se torna um valor muito pequeno, ok? E nós encontramos o momento de inércia em relação ao eixo X igual a 3,89951 vezes 10 a menos 7 metro a quarta. Ok? Da mesma forma com relação ao momento de inércia em relação ao eixo Y, que foi muito fácil, né? Porque o eixo Y, ele passa, como você tem um eixo de simetria, ou seja, o que você tem de um lado tem do outro, então todos os centróides das figuras, você vai analisar, eles todos estão sobre o eixo Y. Por isso que nós só vamos utilizar, né, o momento de inércia em relação a centroide, ou seja, a base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Ok, pessoal? Então todos têm a mesma forma. Então se você ver quem é a base e a altura, fazer a operação e chegamos nesse valor aqui. Ok? Então o momento de inércia em relação a Y foi de 6,4256 vezes 10 a menos 8 metro a quarta. Ok, pessoal? Percebam que o momento de inércia em relação ao eixo X é maior do que o em relação ao eixo Y. Então, se você vai utilizar essa peça para flexão, é melhor você utilizar nesta posição e não utilizando ela invertida, ok? Você vai utilizar ela nesta posição, né? Ó, e não nessa aqui, porque ela tem menos rigidez, ok? Isso você consegue perceber quando vocês trabalham. Muito embora a variação de rigidez ela foi relativamente pequena, então essa peça é mais utilizada como se fosse uma coluna e não uma viga. Beleza, pessoal? Então vamos para a próxima aula.